Agora são 8h09. A gente volta a falar sobre a CPI da pandemia. Agora com entrevista importante para você acompanhar nessa segunda-feira de feriadão. Nós vamos conversar com o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, que dá o ar da graça de novo aqui na Turma da Noite. Senador, presidente, boa noite, bem-vindo. Mona Lisa falando, me ouve bem? Tudo bem, Mona Lisa. Boa noite a você, aos telespectadores da CNN. Eu só estava vendo o senhor de manhã, eu achei que tinha ficado de mal. O que acontece? Não, de manhã a gente tem mais facilidade ali nos corredores e os jornalistas sempre... Presidente, estou brincando. Pelo amor de Deus, estou brincando. Eu entendo que a agenda é muito difícil, né, presidente? Acompanhar a CPI ali, tocar aquelas reuniões o dia inteiro, aquele dia que parece sem fim. Mas muito obrigada por voltar aqui para conversar com a gente. O dia, aliás, é muito propício. Por tudo que a gente já viu, por tudo que está reverberando no fim de semana. Então, eu vou direto ao ponto, que eu sei que o senhor gosta de conversa, papo reto, como eu também. Presidente, estrategicamente, para o relatório final, para vocês, todos senadores de oposição, o G7, é melhor ouvir os membros da Conitec, também o próprio autor daquele relatório, o professor Carlos Carvalho, e só depois, então, o ministro Marcelo Queiroga? Isso alteraria o que estava no horizonte até sexta, sábado? Sim, eu creio que nós temos que ouvir a Conitec. Acho que a Conitec, nós temos uma situação no Ministério da Saúde que há muito tempo vem se discutindo. A última vez que o ministro Queiroga esteve com a gente, ele, sempre que perguntado se ele era a favor do tratamento precoce, do tratamento com aqueles medicamentos, ele tinha uma resposta já pronta. Ele disse: olha, eu não vou me posicionar porque a Conitec está analisando e qualquer opinião minha pode induzir a Conitec. Foi essa a resposta. Para não desagradar o presidente, ele deu 50 vezes essa resposta. Sim. Porque todos os senadores perguntaram a ele, tanto de situação, como de oposição, como independentes, todos que tiveram oportunidade de perguntar. Você der uma olhada na última vez que ele esteve à CPI, a resposta dele era essa. Veja, se passaram alguns meses, a Conitec, ela tem o dever, a obrigação e não a omissão de dar um parecer sobre esses medicamentos que não estão comprovados cientificamente. Veja o que está acontecendo com a Prevent Senior, veja o que está acontecendo com outras instituições que utilizaram esses medicamentos, porque o governo, e aí eu não digo governo só, eu digo a Conitec, eles são responsáveis para dar esse parecer. E quando o professor, o doutor Carlos Carvalho, foi convidado pelo ministro Queiroga para fazer uma análise e estava com esse relatório próprio, e do nada, sem explicação, a explicação mais esdrúxula, Mona Lisa, é dizer: olha, apareceu um estudo não sei aonde. Olha, mas foi na Lua. É porque você conversar com qualquer pessoa há vários meses, o pensamento é o mesmo em relação ao tratamento precoce. É um engodo, é uma mentira, uma enganação. Foi uma forma que o governo se justificava para não comprar vacina, e a gente, com a ajuda da própria imprensa, e aí vocês, jornalistas, tiveram uma importância muito grande, que nós descobrimos tanta coisa nesses últimos 6 meses que, na sua boa imaginação, não tinha nem noção do que estava se passando. Nós não tínhamos noção. Nós estávamos à cega acreditando numa versão, né? Numa narrativa feita pelo governo, quando os fatos estavam escondidos, e eu te digo escondidos de uma forma que nós começamos a descobrir com o Fábio Van Garten, quando levou aqueles documentos dizendo que tinham oferecido vacina no ano passado para a gente, e o governo não tinha dado a menor importância. Então a Conitec, nesse momento, é mais importante que a presença do Queiroga, porque o Queiroga nós já sabemos, é sim senhor, não senhor. O Queiroga, eu já disse, ele é um pazuello, né, de bata branca. O pazuello veste a farda e ele tem uma bata. Então ele diz para o presidente: não, sim senhor, não senhor. Obedece quem pode, né,
e um manda e o outro obedece. É a mesma narrativa. Então, a narrativa dada pelo ministro Queiroga, há uns 4, 5 meses atrás, a última vez que ele esteve na CPI, ele não vai mudar essa opinião segunda-feira. Então, a importância, sim. Eu, amanhã, terei uma reunião com o grupo, o G7. Nós teremos uma reunião amanhã às 11 horas da manhã, horário Brasília, 10 horas, horário Manaus, através de videoconferência. E podemos convocar uma reunião essa semana ainda, eu posso convocar uma reunião, para que, através de videoconferência, botemos requerimentos para convocar o senhor Carlos Carvalho e ele vai nos explicar. Ele pode até dizer, ninguém nos mandou, mas nós queremos saber qual é o relatório dele, da boca dele. O senhor acha que, então, se precisar ouvir o professor Carlos e também outros membros ali, né, da Conitec, 6 entidades, né, estão ali nessa comissão, daria até para pensar no descarte do terceiro depoimento do ministro Queiroga, ou não? Esses elementos que virão, que podem vir, dão mais sustância, vamos dizer assim, para o que seria o terceiro depoimento de Marcelo Queiroga, presidente? O terceiro depoimento de Marcelo Queiroga seria muito importante ouvir o ministro Marcelo Queiroga, mas é muito importante ouvir a Conitec antes dele. Sim. Nós precisamos ouvir a Conitec. Mona Lisa, deixa eu lhe dizer, é uma coisa que a CPI não pode fechar enquanto a gente não tem uma posição da Conitec. A Conitec tem que provar se esse medicamento ele pode ser utilizado ou não nas unidades básicas de saúde, na rede hospitalar, como está sendo utilizado. Veja bem, a quem interessa hoje esses medicamentos? A quem interessa? A mim não interessa, a você não interessa. Isso interessa somente aos laboratórios, que ainda continuam ganhando dinheiro com isso. Há uma inversão. Se fosse uma coisa que não tivesse estudos em outros países, não tivesse estudado, a Organização Mundial de Saúde não tivesse posicionado, grandes cientistas, estudiosos do mundo todo não tivessem se posicionado, tudo bem. Mas não, já há um posicionamento. Será possível que só o Brasil é que pensa dessa forma? E os exemplos que querem nos dar exemplos que não existem em lugar nenhum? Sim, não dá, né? Já passamos uma vergonha imensa ali na conferência da ONU, na abertura ali, já foi terrível, né? Viramos motivos de piada nos Estados Unidos e fora do Brasil. Não é possível que ainda fique uma discussão como essa quando a ciência vai para um lado e ainda algumas pessoas, a gente não tem a certeza do porquê, vão para o lado contrário da ciência. Mas, presidente, temos muito ainda a conversar com o senhor, colocar o nosso time todo na conversa. Por favor, Renata Agostini, chega também, minha querida. Obrigada, Mona. Presidente, boa noite. Estamos falando aqui nas últimas semanas sobre esse relatório final. Já sabemos que teremos uma longa lista ali de indiciados, né? Se falava ali ao redor de 30, o senador Randolfo Rodrigues já disse que deve chegar a 50. Gostaria, e sabemos, porque o senador Renan Calheiros disse que o presidente estará ali naquela lista final, mas gostaria de saber do senhor sobre os filhos do presidente. Por exemplo, vereador Carlos Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, eles estarão nesse relatório final e em qual condição? Renata, boa noite. Deixa eu lhe dizer, o relator Renan Calheiros ficou de apresentar esse relatório antecipadamente a gente, para que a gente analisasse. Eu não serei, eu tenho muita cautela, todo o tempo nessa CPI eu fui muito cauteloso em apontar o dedo, coisa parecida. Todos aqueles que tiverem concretamente participação em fake news, participação em propagação de medicamentos, omissão, prevaricação, vão ter que estar, seja quem for, seja o presidente, o filho do presidente. Eu sempre fui contrário, isso desde o primeiro momento, a não misturar família. Eu fui contra levar o Jair Renan, eu fui contra levar a ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, por entender que são coisas totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Mas a partir do momento que você propaga, como propagou o Carlos Wizard, como propagou o velho da Van, como propagou Carlos Bolsonaro e outros propagaram esse medicamento, que em vez de salvar, matou,
em vez de dar uma qualidade de vida, hoje essas pessoas que tomaram têm efeitos colaterais fortíssimos, não tenha dúvida que nós iremos acompanhar o relatório do senador Renan Calheiros. Mas, vou dizer para você, nenhum de nós, ali na CPI, temos condições de questionar juridicamente os assessores que se propuseram a nos ajudar nesse relatório. São juristas renomados, são pessoas de dentro das universidades, são grupos de advogados que têm conhecimento jurídico para tipificar cada pessoa que está ali sendo investigada na CPI. Então, nós iremos ouvir muito, né? E são pessoas que é impressionante, Mona Lisa e Renata. No dia que eu fiz as reuniões de videoconferência com algumas pessoas que são juristas, pessoas que estão... Até uma senhora que... Eu diria senhora, no modo de ver, uma senhora que trabalhou no Tribunal de Haia, que fez a conferência juntamente com o professor Reale Júnior. Eu não sabia que esse pessoal acompanhava tão de perto a CPI. Porque no dia dessas reuniões lembrava detalhes de audiências que nós tivemos lá. Então eles participaram olhando, assistindo, debatendo. Então, eu, nessa cautela que me moveu até agora, sem assodamento, sem cortar o dedo, eu quero te dizer que não vamos dar como o senador. A gente não pode dar uma de leão na CPI e depois miar como gatinho no relatório. Isso não vai acontecer. E há pouco eu ouvia a Mona Lisa e você e tinha uma outra pessoa também. Yuri Pita, que vai entrar na conversa daqui a pouquinho também. É isso. Né? Isso vem se debatendo, Mona Lisa, desde o primeiro dia. E eu disse para vocês, eu sou filho de árabe com italiano. Então não vai dar em pizza, nem quibe, nem esfirra. Esquece, isso não vai acontecer. E a estratégia que nós montamos não depende da PGR só. Sim. Tá bom? Nós iremos ser guardiões desse relatório e faremos cobranças muito duras em relação a essa investigação continuar naquilo que a gente não pôde. Não deu para a gente continuar. Não tenha dúvida que aquilo que nós nos propusemos desde o primeiro dia, no primeiro dia eu disse isso, na abertura da CPI, nós não queremos vingança, nós queremos justiça. E aqueles que cometeram os erros vão ter que pagar. Sim, senador, o senhor falou sobre ele, então ele também chega na conversa. Yuri Pita, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, senador. Desculpa, eu não lembrava quem estava. Imagina, fica tranquilo, que isso. Senador, deixa eu fazer duas perguntas em uma aqui sobre o que o senhor falou. Dessa importância do acompanhamento para que as informações obtidas pela CPI e o relatório tenham continuidade. Então, queria ouvi-lo dessas estratégias e principalmente na questão, por exemplo, de operadoras de saúde. A Prevent Senior foi muito escrutinada pela CPI, mas há informações de outras operadoras. Queria que o senhor trouxesse para a gente quais são essas outras operadoras ou instituições da área de saúde que podem também ter cometido o mesmo tipo de procedimentos que a Prevent Senior, mas também quero fazer uma provocação. O senhor falou dos cuidados na hora de fazer depoimentos, mas houve uma cobrança pelo não depoimento do ministro da Defesa, Braga Neto, que era o coordenador na Casa Civil do Comitê da Covid. E queria que o senhor já falou disso, mas queria um último final. Não faltou mesmo o depoimento de quem foi responsável durante um bom tempo por coordenar a Casa Civil e os esforços do governo federal na Covid? Com certeza. O que nós vamos imputar ao Braga Neto? Nós não ouvimos o Braga Neto. O general Braga Neto estava numa função civil, não como general. Nem hoje ele ocupa uma função civil. É o ministro da Defesa, que pode ser um ex-oficial das Forças Armadas, como pode ser o civil, como já tivemos aí 3 ou 4 civis como ministro da Defesa nos últimos anos. Vamos lá. Ele era o coordenador de tudo isso. Yuri, você se lembra do primeiro depoimento que nós tivemos na CPI? Ministro Mandetta. Ministro Mandetta. No dia que o Yuri entrou de férias. O que o ministro Mandetta disse naquele dia?
que foi chamado ao terceiro andar do Palácio do Planalto, e lá, quando adentrou a uma sala, estava o general Braga Neto, estava Nishi Yamaguchi, e estava lá um outro médico, e depois chegou o contra-almirante Barra Torres da Anvisa, e tinha um decreto para mudar a bula da cloroquina. E quem estava com esse papel na mão era o Braga Neto. Na hora que o contra-almirante entrou, ele disse o seguinte, ele foi até deselegante com a senhora que estava lá, que era a doutora Nishi Yamaguchi, ele foi deselegante. Foi quando o Braga Neto rasgou. Agora, eu queria saber do Braga Neto quem foi que fez aquela mudança na bula. Quem redigiu aquele decreto? Porque aquele decreto não caiu do céu. Naquela época, nós estamos falando na época do Mandetta, ministro Mandetta, já era uma ação do governo federal, e dentro do Palácio do Planalto, era uma ação já coordenada para o tratamento precoce para esse tipo de medicamento. Veja bem, nós estamos falando de março do ano passado, nós estamos falando de 1 ano e 6 meses quase atrás, que eles já estavam nessa tese. Já existia um gabinete paralelo, que é Yamaguchi, que é Zanotto, que é outras pessoas, que vão estar todos eles indiciados no relatório e vão ter que pagar pelos crimes que eles cometeram. Não tenha dúvida. Já tinha ali, né, um grande movimento dentro das redes sociais, dentro das fake news, gabinete paralelo, gabinete do ódio, para que fosse utilizado isso e não se falasse outro tipo de tratamento. O presidente foi convencido disso. Tanto é que o ministro da Casa Civil, coordenador de todo o pessoal que estava atuando no combate à Covid, leva esse documento. Esse é um caso que o ministro Braga Neto tinha que estar lá. Não como ministro da Defesa, mas sim na atuação dele como ministro coordenador da Casa Civil do tratamento Covid. A outra pergunta qual foi? Não, era sobre os desdobramentos ali do caso da Prevent Senior, de outras operadoras que a CPI conseguiu informações. Sim, e que podem... Nós temos recebido muitas informações, especificamente como a Prevent Senior. Essa obrigação de profissionais de saúde, até hoje nós não recebemos. Eu, pelo menos, Omar, não recebi de nenhuma outra unidade de plano de saúde. E vou dizer uma coisa, Yuri. Você deve estar em São Paulo, né? Uhum. Não. Sim, você está em São Paulo? Isso. Está em São Paulo ou no Rio. A Prevent Senior, nós não estamos atrás do CNPJ dela, nós estamos atrás do CPF das pessoas que obrigaram a fazer. Exato. Não há interesse de quebrar essa empresa, até porque estão 550 mil pessoas que pagam mensalmente seu plano. Nós não temos interesse de prejudicar essas pessoas que são acima de 49 anos de idade, são pessoas, na sua grande maioria, pessoas idosas, que ficariam sem atendimento nenhum. Então, essa é uma preocupação da CPI. Não é a empresa. Uhum. A empresa, a gente quer que ela continue forte. Por isso que a gente pediu para o presidente da ANS? Da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que se tivesse que fazer uma intervenção, e tivesse todo o cuidado para que a gente não quebrasse e não prejudicasse o atendimento de 500 e poucos associados ou pessoas que pagam a mensalidade à Prevent Senior. Como também não temos interesse em fazer isso em nenhuma outra operadora. O interesse para a gente é o seguinte: se houve desvio de conduta no tratamento, depois que foi comprovado. Por isso da importância da Conitec. Porque hoje, qualquer médico ou qualquer operadora de saúde pode dizer: não, peraí, o Ministério da Saúde não se posicionou, não estou cometendo nenhum crime. Eu não estou. Porque não há uma recomendação clara do Ministério da Saúde. Existe um conluio em relação a isso. E aí eu tenho hoje dado comparação, e vou voltar a repetir aqui, não tenho absolutamente nada pessoal com os membros da Conitec, mas eles estão sendo omissos, eles estão prevaricando na função deles, e se não houver uma decisão rápida deles, eles irão também que responder criminalmente pelos crimes que estão cometendo nesse momento, sendo omissos e permitindo que ainda se prescreva esse tipo de medicamento em unidade de saúde do Brasil afora. Isso é um crime.
Essa cobrança, esse alerta, presidente, eles são muito importantes porque a próxima reunião da Conitec é só em novembro. Não dá mais para esperar nem um minuto depois do relato do seu Tadeu, a comissão. Aquele senhor que sobreviveu, apesar daquele plano de morte, né, que foi traçado para matá-lo ali dentro da unidade da Prevent, isso não pode mais acontecer, né? Com aquela medicação precoce que foi mandada para casa dele quando ele estava tendo os primeiros sintomas, todo o elemento do relato do seu Tadeu, isso é mais do que evidente, isso mais do que escancara para a Conitec, para qualquer um, que essa questão da medicação precoce precisa sim ter um ponto final no Brasil, apesar de todo o delay de até agora. Agora, presidente, para terminar, diga. Só te interrompendo. Por favor. Veja bem, quando eles vendiam o plano da Prevent Senior, eles já davam o kit Covid. Sim. Será que a Conitec não está vendo isso? Será que o Ministério da Saúde não está vendo isso? O Brasil todo assistindo isso. Vocês noticiando isso todos os dias, olhando isso. E olha só, esse cidadão que foi lá depor, que é um dos depoimentos, para mim, um dos depoimentos mais emocionantes que eu vi. Sim. Que filhas que ele tem, hein? Maravilhosas. Que filha tem? Sim. Que mulheres guerreiras não permitiram lutar até o último momento que o pai fosse tratado dignamente, está aí para conviver com ele. A gente viu, ele estava ali do meu lado, fragilizado ainda pela doença, que é uma doença muito, machuca muito, mas eu falei, olha, o cara que tem uma filha dessa pode ficar velho em paz. Porque ele tem, a gente vê, vocês noticiam, sim, e a gente lê e vê em telejornais, tantas filhas maltratando os pais, né? Chega numa certa idade, maltrata o pai e a mãe. Aí você vê uma filha dessa brigando contra uma empresa poderosa, brigando sozinha, você está entendendo? E não permitindo que o pai tivesse aquele tratamento que eles queriam dar. sim. Não exigiram. Então, elas, por que elas fizeram isso? Quantos pais iguais a esse não morreram? Porque, infelizmente, a família não tomou conhecimento. Acreditaram na primeira coisa que foi passada para elas, até por falta de conhecimento. Desculpa, eu te interrompi, Maria. Não, imagina, exatamente por isso. Sobre as filhas dele. Sim, o senhor fez a exaltação às filhas e a tudo que foi revelado, sem dúvida era exatamente nessa linha. Ô, presidente, para terminar, que o nosso tempo também acabou, o que o senhor toma lá na CPI? Aquela pastilha é o quê? É para voz? É para conseguir digerir? O que é aquilo? Eu vou fazer propaganda, eu tenho que Pelo amor, não. Uma pastilha. Só conta o que é para poder falar, é isso? Sem a marca, pelo amor de Deus. De menta, é que eu fico rouco. Aí eu fico comendo aquilo, achando que aquilo lá é uma pastilhazinha que eu gosto. Mas eu prometo a vocês que não recomendo para ninguém, tá? Quando tiver com rouquidão, procure alguém, não é isso. Eu não vou mostrar a pastilha, mas eu adoro a pastilha, é gostosa. Eu sei. A gente fez um bolão lá em casa para saber o que era. Eu falei pro meu filho, eu acho que é um antiácido estomacal, alguma coisa assim. É uma pastilha de menta. Sim. Muito gostosa. Agora, não recomendo. Eu como muito gengibre também. Eu também, presidente. Gengibre salva a voz de qualquer um. Presidente, muito obrigada por o senhor trazer a sua voz mais uma vez, então, aqui. Marisa, diga. Quero voltar ou antes ou após o relatório para a gente dizer quais são os encaminhamentos que nós iremos fazer. O Brasil ter certeza que tanto nós como a imprensa que nos ajudou bastante. Olha que não foi pouca gente não, Analisa, foi o Brasil todo. Muitas matérias de vários jornais, telejornais, das pessoas dando informações para a gente fazer o nosso trabalho. Eu fico muito agradecido e do fundo do meu coração. Fizemos aquilo até agora, tudo que foi possível ser feito. Exato. Agora é buscar justiça para essas 600 mil vidas que já se foram. E agradecer as vezes que eu estive aqui, mas volto contigo assim que a gente tiver o relatório para falar um pouco mais sobre o nosso relatório, tá bom? Combinado, presidente. A turma da noite agradece. Boa noite, bom trabalho para o senhor. Até uma próxima.